Quinta-feira, 11 de fevereiro, Conab estima menor produção de arroz para a safra atual e queda de preços. A Câmara dos Deputados instala grupo que vai debater possíveis mudanças no Código Eleitoral. Presidente Bolsonaro afirma que está quase certa a prorrogação do auxílio emergencial. A Câmara dos Deputados aprova a autonomia do Banco Central. E em Santa Catarina, um bebê diagnosticado com AME consegue o dinheiro necessário para o tratamento. Os detalhes a partir de agora no Edição Brasil. Olá, uma boa noite para você. A Companhia Nacional de Abastecimento estima que a produção de arroz na safra atual será menor e, com isso, os preços podem cair. Os detalhes na reportagem de Leonardo Dutra. A Conab estima que o Brasil deve produzir 10,9 milhões de toneladas de arroz na safra atual, 2,22% menor em relação à temporada passada, mas 0,28% maior do que a projeção realizada pela companhia em janeiro. A safra deve ser suficiente para suprir o mercado interno, estimado em 10,8 milhões de toneladas de arroz. Com a diminuição da colheita do grão, a expectativa é de queda nos preços após forte disparada no ano de 2020. A Câmara dos Deputados instalou um grupo de trabalho que vai debater mudanças no Código Eleitoral. Outras legislações também poderão ser debatidas. Os parlamentares que fazem parte deste grupo terão até 90 dias para concluírem os estudos e apresentar as propostas. E agora você confere outras notícias da política nacional no Giro Política em 1 minuto. Após participar de uma cerimônia de entrega de títulos de propriedade rural na cidade de Alcântara, no Maranhão, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a prorrogação do auxílio emergencial está quase certa. Bolsonaro afirmou que não se sabe o valor e reforçou a questão da responsabilidade fiscal. Segundo ele, a ajuda será liberada por 3 ou 4 meses. A Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto de lei que torna crime o ato de furar fila na vacinação contra a Covid-19. Segundo a atual proposta, a pena será de multa e detenção de 1 a 3 anos. O texto segue para análise no Senado Federal. E o Supremo Tribunal Federal concluiu hoje o julgamento da ação que pedia o direito ao esquecimento. Por 9 votos a 1, a decisão, que terá repercussão em outras instâncias da Justiça, afirma que o direito ao esquecimento é inconstitucional. O relator ministro Dias Toffoli já tinha apresentado o seu voto, entendendo que impedir o acesso a informações verdadeiras e obtidas de forma legal fere a liberdade de expressão. Seguimos falando sobre política porque no dia de ontem a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê a autonomia do Banco Central. Com isso, o órgão se desvincula do Ministério da Economia e passa a ser uma autarquia. Os detalhes na reportagem de Leonardo Henrique. A Câmara aprovou nesta quarta-feira o projeto que prevê a autonomia do Banco Central. Por 339 votos a favor e 114 contra, o texto base do projeto foi aprovado pelos deputados. Depois, os parlamentares analisaram e rejeitaram os destaques da proposta que muda a redação principal. O texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O projeto já foi aprovado no Senado e prevê que o presidente do Banco Central tenha um mandato de 4 anos, não coincidindo com o do presidente da República. Além disso, a mudança também busca livrar o órgão de pressões políticas e tem total apoio da equipe econômica. Há 30 anos, a autonomia do Banco Central tramita no Congresso na forma de projeto de lei complementar e o texto aprovado entrou na lista das pautas prioritárias do governo. Uma das funções do Banco Central é a de determinar a taxa Selic, taxa básica de juros econômicos, através do Comitê de Política Monetária, o Copom.
Hoje, a taxa Selic é de 2% ao ano, com base na meta inflacionária de 3,75% em 2021 e de 3,5% no ano que vem. Segundo o projeto, caso a diretoria do Banco Central não possa ser demitida num eventual aumento dos juros, a atuação dê ênfase no combate à inflação. E agora você confere os dados da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, que atualizou os dados às 7h30 da noite de hoje, o total de casos subiu para 9.713.909 casos. Foram 54.742 casos nas últimas 24 horas. O total de óbitos subiu para 236.201. Foram 1.351 novas mortes nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade é de 2,4%. Os casos recuperados somam-se 8.643.693 e em acompanhamento estão 834.015 casos. Em Santa Catarina, a bebê Laurinha, que foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal, conseguiu o dinheiro necessário para custear o tratamento para a doença. Tratamento este que traz muita esperança, mas que tem um custo muito alto. Esse é o assunto do Central N de Boas Notícias. A reportagem é de Rubens Felipe. A família da pequena Laurinha, de Nova Trento, em Santa Catarina, publicou na noite desta quarta-feira nas redes sociais que conseguiu o saldo suficiente para fazer a compra do Zolgensma, medicamento milionário único no mundo capaz de mudar o DNA, fazendo a reversão da doença e dando a chance de recuperação da menina. Hoje em dia, Laurinha está com 1 ano e meio e recebeu o diagnóstico de atrofia muscular espinhal, o AME, em março de 2020. E as chances do tratamento dar certo aumentam quando a criança ainda não tem 2 anos de idade. E por isso que houve a corrida para arrecadar os 12 milhões de reais necessários para comprar o medicamento, onde milhares de pessoas do Brasil todo ajudaram a família. Ainda pelas redes sociais, a família pediu paciência, pois agora precisa se organizar para ajeitar a parte burocrática de compra e importação do medicamento. E para os papais e mamães ficarem de olho na saúde dos seus pequenos, nós trouxemos um resumo de informações e de sinais de alerta desta doença que é a atrofia muscular espinhal, AME. A atrofia muscular espinhal é uma doença degenerativa muscular que causa perda dos neurônios motores, fraqueza muscular progressiva e atrofia. É uma doença rara que pode comprometer o paciente em diferentes níveis. A AME não tem cura, mas existe o tratamento para tentar impedir o avanço. Os principais sintomas são a perda do controle e das forças musculares, a dificuldade de locomoção ou incapacidade de se movimentar, incapacidade ou dificuldade de engolir e também a incapacidade ou dificuldade de segurar a cabeça e de respirar. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia. Boa noite e um ótimo fim de semana.